Qual a melhor câmera de celular para 2020, levando em consideração a faixa de preço? William por aqui, bem-vindo de volta. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e curte assuntos aí relacionados à tecnologia, fotografia e estilo de vida, não esqueça de inscrever-se, ativar o sininho para não perder as próximas dicas. E quem está voltando no canal, já fica aquele convite para você curtir e compartilhar com seus amigos, beleza? Estamos aqui no finalzinho do ano de 2019, eu não sei qual é a data exata que você vai assistir esse vídeo. O meu objetivo é trazer vídeos como esse assim que eu perceber que tem novos lançamentos de telefones, de celular, de smartphones no mercado para fazer o comparativo. Por minha experiência, eu acredito que a cada 6 meses dá para fazer um vídeo desse e manter vocês atualizados, beleza? Então vamos levar em consideração que este vídeo vai servir aqui para vocês para o primeiro semestre de 2020. Outro detalhe importante é que eu trouxe a faixa de preços aqui em reais, tá? E é importante deixar claro que aqui no Brasil, em alguns sites, os preços variam, que pode aí mudar um pouco de faixa para faixa. Mas o que eu fiz aqui para trazer este vídeo? Eu entrei aqui em vários sites brasileiros, nacionais que vendem celulares e verifiquei qual é a faixa de preço na maioria. Pode ser que algumas lojas vendam um pouquinho mais caro, que suba um pouco a faixa de preço, mas na grande maioria a faixa de preços permanece, o que eu vou dizer aqui para vocês. Mas você também pode comprar esses celulares mais em conta através de um site chamado Grabber, que é um site confiável que você pode pegar um link do exterior, colocar ali, ele já calcula para você a conversão e a taxa de um viajante. É bem legal e você pode economizar bastante. O link está aqui na descrição. Se você comprar qualquer celular por um dos links abaixo, você acaba contribuindo aqui com o canal, pois um pequeno percentual da venda é compartilhado conosco. E eu distribuí aqui em 4 faixas de preço: celulares acima de R$4.000, celulares de 3 a 4.000, celulares de 2 a 3.000 e celulares de 1.000 a R$2.000. Eu não encontrei nada interessante com celulares menos de R$1.000. Quando eu digo nada interessante é o seguinte: um celular que eu indico por conta da câmera para você e que você fique no mínimo satisfeito, Não adianta eu indicar para você menos de R$1.000 e você não conseguir fazer uma boa foto. E para começar o nosso topo de lista, acima de R$4.000 está o Huawei Mate 30 Pro. Tivemos muitos lançamentos nos últimos meses de celulares topos de linha e o Huawei Mate 30 Pro bateu todos os concorrentes na questão de câmera, inclusive os seus principais concorrentes, que são a Xiaomi e também a Apple, com o seu iPhone 11 Pro. Então vamos lá para as informações do Huawei Mate 30 Pro. De acordo com a DxOMark, esse celular teve a pontuação mais alta até hoje no ranking, com 121 pontos. Praticamente ele leva alta pontuação em todas as categorias, todos os requisitos para uma boa câmera de smartphone. Eles fizeram uma série de vídeos muito legais, destacando os principais fatores. Dentre os fatores, eles deram destaque para fotografias e imagens em baixa luminosidade, slow motion, que é a super câmera lenta. Nunca vi uma marca soltar tantas imagens de câmera lenta de apenas um dispositivo móvel. Destacaram também o novo design e a questão do carregamento inteligente da bateria. As especificações: ele é um celular com câmera quádrupla, incluindo sensor para profundidade de campo, o efeito bokeh. Então o sensor é um sensor de 40 megapixels com uma abertura de f1.6. O sensor de telefoto também de 40 megapixels com abertura de f1.8. A lente tele de 8 megapixels com uma abertura de f2.4 e a câmera com detecção de profundidade 3D, flash com LED duplo e vídeo 4K em até 60 fps. Você pode até estar se perguntando agora, e com toda razão, como que o Huawei Mate 30 Pro saiu na frente do da Xiaomi com 108 megapixels? Eu posso afirmar, com a minha ampla experiência aqui na fotografia profissional, que a quantidade de megapixels não está diretamente ligada à qualidade da imagem. Ela está ligada assim ao tamanho da imagem. Quanto mais megapixels, você tem uma imagem maior para ampliar mais, para fazer o recorte se você precisar, para aproximar, enfim. Porém, este não é o único fator determinante para a qualidade de uma imagem. Por exemplo, eu, como profissional aqui, trabalho com uma câmera de 24 megapixels e tenho excelente qualidade em minhas fotos. Então são vários fatores para você levar em consideração a qualidade de uma câmera. Os pontos em destaque são alto nível de detalhe na maioria das fotografias. Quando a gente fala de detalhe, é a nitidez, o quanto que você enxerga os detalhes ali, os contornos das fotos. É como você ver a fotografia ali e enxergar o máximo de detalhes possível. O segundo fator é a questão da exposição na maioria dos cliques que ele faz. E quando eu falo de exposição, não é apenas a foto ficou clara demais ou a foto ficou escura. Não é isso. É como ele consegue enxergar a luz disponível no ambiente, inclusive a diferença de alta e baixa luz, e fazer um clique perfeito ali. Sabemos que grande parte dos celulares também tem problemas ali com ruído, principalmente em condições de baixa e média luz, e o Huawei Mate 30 Pro saiu muito bem. A Apple com o iPhone 11 Pro bateu muito forte nessa questão de modo noturno da câmera, que por sinal é excelente. Só que o Huawei Mate 30 Pro trouxe um detalhe adicional que fez com uma pontuação
pontuação ficasse um pouco maior. Ele trouxe um pouco mais de nitidez e detalhe no teste executado. Você pode olhar aí lado a lado o Huawei Mate 30 Pro e o iPhone 11 Pro. Então o Huawei Mate 30 Pro saiu na frente por conta desse quesito. Outro detalhe que vale aqui o destaque é a questão do bokeh, aquele efeito de profundidade de campo com fundo desfocado. O Huawei Mate 30 Pro não usa a lente tele para o modo retrato, porque a distância focal pode ser muito longa para algumas situações, principalmente para ambiente fechado. Em vez disso, ele usa sua câmera principal e o sensor para fazer a leitura do que é o primeiro plano e o segundo plano. Inclusive, por utilizar o sensor e a lente principal para fazer a foto com bokeh, é possível trazer mais detalhes em áreas de recorte, como por exemplo de cabelo. Agora um detalhe importante, se você precisa de outros fatores em seu celular, por exemplo, como acesso a Google Play, né, do Android, para você ter os aplicativos do Google Play, eu sugiro que você vá com o segundo colocado, que é o Xiaomi Mi Note 10 Pro. Ele teve praticamente a mesma pontuação, perdendo um pouquinho apenas na câmera selfie, então você vai ter excelentes qualidades nos dois celulares. E a Apple, onde ficou aqui, William? Bom, a Apple ficou em terceiro lugar com o iPhone 11 Pro Max, beleza? Então assim, só por curiosidade mesmo, porém o primeiro colocado é o Huawei P30 Pro. Seguindo para a nossa próxima categoria de 3 a 4 mil reais, ficou com o Google Pixel 3a. Apesar de ele ter sido lançado no primeiro semestre de 2019, em maio, ele continua aí no top rank dessa faixa de preços. E vamos lá ver o porquê. Especificações da câmera, você não tem várias lentes, você tem apenas uma objetiva. O sensor é de 12,12 megapixels, a lente é f1.8 de 28 milímetros, né, que é uma wide comum aí dos celulares. Você tem um foco automático, o flash com LED embutido e o vídeo 4K de até 30 fps. É interessante você ver a configuração do Pixel 3a em relação aos seus concorrentes, ele ter apenas uma câmera e estar aqui no topo, né? É porque na verdade, quando você fala em qualidade de câmera, o megapixel não é o único fator. E mesmo tendo apenas uma câmera, em questão de qualidade, ele é equivalente ao iPhone XR da Apple. Apesar de ter uma lente só, ele é capaz de uma exposição excelente na maioria das condições testadas. Quando a gente fala de exposição, seria variação de luz e também na condição de altas e baixas luzes, né, que é o alcance dinâmico. E na questão de cores, ele conseguiu um ponto acima do que seus concorrentes. A questão do ruído, ele conseguiu melhorar um pouco o resultado sobre o Pixel 3 a esse respeito. Então o Pixel 3a não mostra nenhuma evidência do ruído cromático problemático. E uma coisa meio que ligado ao ruído, né, é a preservação dos detalhes. Ele também saiu na frente na pontuação em relação a preservar os detalhes por conta da redução de ruído. Nesse balanço de ruído e detalhe, o Google Pixel 3a foi muito bem. O outro ponto forte do Google Pixel 3a é a questão do foco. Nós sabemos que alguns celulares, né, na verdade muitos celulares erram o foco na hora de fazer a foto. Inclusive, além de errar o foco, eles demoram muito para encontrar o foco da imagem. Não sei se você já teve problema aí na sua câmera em querer fazer a foto e o celular não conseguir encontrar o foco. O Pixel 3a teve uma resposta muito rápida em encontrar o foco e também na quantidade de vezes que ele acerta o foco da imagem. Esse ponto é tão importante que inclusive é um dos fatores principais quando um profissional vai escolher sua câmera, porque não adianta você ter apenas uma super câmera com super megapixel e ela não fazer o foco direito ou demorar para encontrar o foco, principalmente em condições de média luz ou baixa luz. Apesar de ele ter ficado aí no topo de linha na classificação geral em relação aos seus concorrentes, um ponto fraco que eu preciso dizer para você é o seguinte: como ele tem apenas uma objetiva, eu já esperava que um dos pontos fracos do Google Pixel 3a fosse a questão do efeito bokeh. Todos os celulares que possuem mais de uma lente, né, geralmente hoje você tem lente wide, você tem lente grande angular, você tem lente macro, tudo mais, principalmente nos topos de linha, o software consegue utilizar as diferentes lentes para fazer uma medição e trazer um efeito bokeh mais aprimorado. Se para você for imprescindível a questão do efeito bokeh, você precisa começar a olhar a questão dos celulares mais topos de linha que vem com mais de um objetivo. Indo para a nossa faixa de 2 a 3 mil reais, eu quero destacar o Xiaomi Mi 9. Inclusive aqui você precisa ficar de olho num detalhe. Com a variedade hoje que nós temos de fabricantes e modelos de celulares, é comum você encontrar celulares numa faixa de preço mais em conta com uma câmera melhor, que é o caso do Xiaomi Mi 9. Ele é mais barato do que o Google Pixel 3a e tem uma câmera melhor na pontuação geral. Então aqui logo de cara já fica uma dica, você pode comprar o Mi 9, que é melhor do que o Google Pixel 3a e ainda economizar uma grana. A Xiaomi tem conquistado cada vez mais o mundo, inclusive nós aqui brasileiros, e as configurações do Mi 9 são as seguintes: você tem uma câmera tripla. A primeira câmera tem um sensor de 48 megapixels e uma abertura de 1.75 e a distância focal é equivalente a 26 mm. A lente tele, você tem uma lente de 12 megapixels, tem uma abertura de f2.2 e uma distância focal de 50 mm. A lente grande angular, 16 megapixels, também de f2.2 de abertura, equivalente a 17 mm de distância focal.
o flash LED e o vídeo 4K de até 60 fps. As notas mais altas ficaram pela questão da exposição e contraste, que é como que ele enxerga a fotografia, faz a medição e traz os níveis de alta e baixa luz, ficou com uma pontuação muito boa. Sobre a questão da cor, ele teve a pontuação mais alta em relação aos outros celulares na mesma faixa de preço. O ponto forte ficou em relação ao balanço de branco. Quando você tem um balanço de branco melhor, você tem umas cores mais equilibradas. Como a gestão do software e do hardware trazem uma leitura legal do ambiente para trazer as melhores cores. O outro fator que levou o Xiaomi para a primeira posição na sua faixa de preço é a questão do bokeh. Como ele tem uma câmera tripla, ele não alcançou apenas a melhor pontuação na sua faixa de preço, mas também ficou entre os melhores, inclusive entre os top celulares acima de 4.000. Na verdade, quando foi feita a análise completa do Mi 9, ele ficou na terceira classificação geral. Ele tem uma precisão e uma constância no efeito bokeh. Ele erra muito pouco, porque nós sabemos que é uma junção de hardware com software, né? É como o software interpreta o que é o primeiro plano que vai ficar focado e o segundo plano. Eu só preciso dizer 2 pontos negativos que eu não sei se para vocês são totalmente importantes. Mesmo assim, não foram suficientes para derrubar a pontuação do Mi 9 no geral. O primeiro problema é que a lente grande angular, ela não oferece o melhor resultado entre os outros telefones. Porém, esse fator não foi tão determinante porque nós não fazemos fotos com grande angular na maioria dos casos. E também não quer dizer que é uma foto ruim. Somente comparando com outros celulares semelhantes, ele teve um desempenho um pouco menor, mas nada que prejudique a sua fotografia. E outro detalhe que ele não foi tão bom assim foi no modo noturno. Você perde um pouco de nitidez da imagem, né? Um pouco de detalhe das imagens. Nossa próxima categoria, que é de R$1.000 a R$2.000, o que ficou no topo de linha foi o Google Pixel 2. Só que na verdade esse celular é de 2017, que acaba sendo um pouco complicado eu indicar aqui para vocês, levando em consideração que nós estamos em 2020. Se eu levar apenas em consideração apenas câmera, o Google Pixel 2 é a melhor alternativa para você comprar hoje. Conhecendo de tecnologia, eu sei que alguns atributos também devem ser levados em consideração. Então, mesmo obtendo uma pontuação máxima aí, eu quero indicar um outro celular. Então, eu vou indicar um celular um pouquinho mais novo, que tem aproximadamente aí 1 ano, tá? Enquanto eu gravo esse vídeo, que é o Xiaomi Mix 3. Esse celular foi tão bom há 1 ano, um pouquinho atrás que ele foi lançado, que ele foi considerado um high-end da Xiaomi na época. Então vale a pena você colocar um pouquinho aí a mais e investir no Xiaomi Mix 3 em relação ao Google Pixel 2a, porque ele é mais novo e tem mais tecnologia, inclusive de fotografia. As principais características: ele tem uma lente dupla, que é uma telefoto, e uma lente grande angular comum, tem um foco automático com detecção de face, ele tem uma câmera principal de 12 megapixels, com uma abertura de f1.8 e estabilização de imagem óptica. A lente tele não é estabilizada, mas ele possui um zoom óptico de 2 vezes, que deve chegar aí aproximadamente 50 mm comparado à distância focal de outros celulares, tá bom? O ponto mais forte desse celular é que você tem um foco rápido, previsível e constante, como você tem anteriormente. Às vezes você quer fazer muitas fotos e você tem um problema de encontrar o foco nas fotos, ou ele é lento na hora de focar para fazer o clique, enfim. Esse celular aqui saiu numa pontuação muito boa para o foco. O outro destaque é para a cor, porque ele também consegue lidar muito bem com o balanço de branco. Ele consegue enxergar muito bem as cores disponíveis no ambiente, trazer um balanço de branco interessante e já ter uma cor muito legal ali. Sabemos também que hoje uma das coisas bem importantes em celulares é a questão do alcance dinâmico. O que é alcance dinâmico? Eu já até falei aqui nos celulares anteriores, tudo mais. O topo de linha tem uma grande vantagem em relação a isso, que é o celular conseguir enxergar as altas luzes e baixas luzes e trazer um equilíbrio bem interessante. E se você precisar utilizar o flash, ele também tem um excelente desempenho no flash. Agora eu preciso dizer um ponto negativo dele. Sabemos que hoje muitas pessoas querem fazer a foto com fundo desfocado, que é o efeito bokeh e tudo mais. Como ele é um celular mais antigo aí com apenas 2 câmeras, não espere um efeito bokeh aí tão consistente. O que seria um efeito bokeh consistente? Você ter várias fotos com efeito bokeh razoável. Ele acerta boa parte das vezes, porém ele também erra. Não é como você pegar no celular topo de linha hoje para um efeito bokeh, tá? Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter te ajudado. Deu um trabalhão para reunir todas essas informações e aqui trazer para vocês. Ajude o nosso canal curtindo, compartilhando aí nas redes sociais com seus amigos. Inscreva-se e ative o sininho para não perder qualquer novidade, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!